Em 1930 o Brasil passou por uma revolução, que através de um golpe de Estado colocou Getúlio Vargas na presidência. Era iniciado o período do governo provisório de Vargas. Os primeiros anos do governo foram marcados com autoritarismo e a falta de democracia, que acabou gerando insatisfações na população brasileira, e dando ainda mais força e argumentos para os movimentos de oposição. Os motivos que deram origem para as manifestações, que mais tarde seriam tentativas de revolução, foram as reivindicações populares aderidas pelo governo de Getúlio Vargas. As principais insatisfações eram João Alberto como interventor em São Paulo, e o autoritarismo e a falta de democracia no governo de Getúlio Vargas. Com isso, as principais reivindicações pedidas eram uma nova Constituição para o Brasil, novas eleições e um interventor paulista para São Paulo. Em 1932, pessoas comuns e membros de grupos opositores ao governo começaram a realizar manifestações na cidade de São Paulo, e a capital se formou um foco de movimentos e lutas contra o governo provisório. Em 23 de maio de 1932, 4 manifestantes foram assassinadas pelas forças militares que apoiavam o governo provisório. O assassinato de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo deu origem ao famoso MMDC, um símbolo que fortaleceu ainda mais as insatisfações populares e que resultou em mais manifestações contra o governo provisório. O que antes eram só manifestações e insatisfações contra o governo, passou a se tornar um grande movimento político e armado. Entre 23 de maio e 9 de julho de 1932, grupos de pessoas comuns e movimentos de oposição contra o governo provisório começaram a formar batalhões de combates, que lutariam de forma ideológica e armada contra o governo provisório. A partir de 9 de julho, membros da Revolução, conhecidos como constitucionalistas e tropas do governo, começaram a confrontar num verdadeiro futuro estado de guerra. O objetivo dos conflitos armados era mostrar a força e consistência daquela tentativa de revolução, combater as forças do governo se fosse necessário, e por fim ter a capital do Brasil, que naquele tempo era o Rio de Janeiro, para depor o presidente Getúlio Vargas. No entanto, os apoios esperados por Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul foram totalmente controlados pelo governo, e assim as forças paulistas, apesar de manter um bom controle contra a revolução, também acabaram sendo derrotadas. Em 2 de outubro, apesar de 12 meses de combate, os conflitos chegaram ao fim. A Revolução de 1932 foi desmantelada, e Getúlio Vargas vencia mais uma vez. Apesar da vitória, mas reconhecendo uma grande possibilidade de novas ameaças ao seu governo, Getúlio Vargas conseguiu finalmente atender a uma das reivindicações feitas na Revolução, com o objetivo de amenizar um pouco das insatisfações. E em 1933, uma nova Assembleia Constituinte foi aberta para um grande desenvolvimento de uma nova Constituição que no ano seguinte, em 1934, seria adotada e colocada na prática. Com a nova Constituição de 1934, o governo provisório chegou ao seu fim, mas Getúlio Vargas continuou no poder. Começando então um governo chamado de Governo Constitucional, que durou até 1937. Bom, esse foi o vídeo. Hoje não tivemos vídeos gravados naquela época, até porque infelizmente eu não achei. Deixem seu like e se inscrevam no canal para fortalecer, e divulguem para todos seus amigos que irão tentar fazer a ESA.